Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do curso de Introdução à Álgebra Linear. Nesse vídeo nós iremos abordar sobre espaços vetoriais. Esse é um conceito bem central em álgebra linear. Mas antes da gente ver a definição, vamos relembrar algumas propriedades de vetores de geometria analítica, bem como algumas propriedades de matrizes. Em geometria analítica nós temos que, dado 3 vetores U, V e W, e dado 2 escalares quaisquer alfa e beta, as seguintes propriedades são válidas. A primeira é a comutatividade, ou seja, U mais V é igual a V mais U. A segunda, a associatividade, U mais V mais W é igual a U somado com o resultado de V mais W. O resultado de que temos um elemento neutro, ou seja, U mais o nulo, o vetor nulo dá o próprio U. Temos também que para cada vetor U existe um único vetor Z, de forma que quando eu somo com U resulta no nulo. Temos que o escalar alfa multiplicado por beta vezes U é a mesma coisa que primeiro fazer o produto dos escalares para depois multiplicar por U. A distributividade em relação à soma dos escalares, ou seja, alfa mais beta vezes U é a mesma coisa que alfa U somado com beta U. A distributividade em relação à soma de vetores, alfa vezes U mais V é a mesma coisa que alfa U mais alfa V. E por fim, que 1 vezes U é igual ao próprio U. Para matrizes, nós tínhamos propriedades extremamente semelhantes, fazendo as devidas adequações de vetores para matrizes, ou seja, dado 3 matrizes A, B e C com tamanhos apropriados para que as contas possam ser feitas, e 2 escalares, nós tínhamos de novo a comutatividade, a associatividade, a existência do elemento neutro, a existência do elemento inverso, a associatividade em relação ao produto, a distributividade em relação à soma dos escalares, em relação à soma das matrizes, e que 1 vezes a matriz é igual à própria matriz. Esses resultados aqui nós vimos no comecinho desse curso, num dos primeiros vídeos. De fato, essas propriedades são muito importantes. Todos os conjuntos para os quais eu consigo definir uma soma e para os quais eu consigo definir um produto por escalar que satisfaçam essas propriedades, a gente chama de espaços vetoriais. Ou seja, um espaço vetorial é um conjunto não vazio para o qual estão definidas duas operações: adição ou soma. Ou seja, que tipo de operação que é? Uma operação que a cada 2 elementos desse meu conjunto tem que resultar ainda um elemento desse conjunto, e uma multiplicação por escalar, que a cada número real e a cada vetor associa um outro vetor. Tais que as 8 propriedades análogas às que a gente viu agora há pouco para matrizes e para vetores de geometria analítica são válidas. Observe que aqui eu estou usando um símbolo diferente para soma e para produto, porque na verdade essa soma e esse produto podem ser bem diferentes do que a gente está acostumado. Mas por hora vocês podem pensar como sendo conjunto de matrizes com soma de matrizes e o produto por escalar de matrizes, ou como sendo vetores de geometria analítica com a soma de vetores de geometria analítica com o produto de vetores por escalar em geometria analítica, ou ainda como sendo o próprio conjunto dos números reais com a soma que vocês estão acostumados e com o produto que vocês estão acostumados. Observem que, de fato, as propriedades são análogas às que a gente tinha visto agora há pouco. Comutatividade, associatividade, existência de um elemento neutro, e aqui eu já estou salientando que esse elemento neutro a gente vai continuar denotando por 0 com uma barrinha. Então, no caso de vetores de geometria analítica, eram vetores cujas coordenadas eram todas nulas. No caso de matriz, é a matriz inteiramente nula. Além disso, para cada vetor V vai existir um elemento inverso, ou seja, vai existir um elemento que a hora que eu somo com o meu V dá um nulo, e a gente denota esse elemento por menos V. E assim, as outras propriedades também são válidas. Note o seguinte, que quando eu tenho um conjunto que tem essas duas operações bem definidas e que satisfaz essas 8 propriedades, que nós chamamos de 8 axiomas de espaço vetorial, os elementos desse conjunto são chamados de vetores. Então não é à toa que os vetores de geometria analítica vão ser vetores aqui também em álgebra linear. Porque, de fato, o conjunto de vetores que nós tínhamos em geometria analítica, com a soma que nós tínhamos em geometria analítica, com o produto por escalar que nós tínhamos em geometria analítica, satisfazem essas 8 propriedades. Agora, observe o seguinte, a gente viu que as matrizes também satisfazem. Então, o conjunto de todas as matrizes M por N, com M e N fixos, também satisfazem tudo isso. Então, o conjunto de matrizes também é um espaço vetorial, ou seja, eu vou poder chamar as matrizes também de vetores. Mais para frente, num outro vídeo, nós veremos alguns exemplos de espaços vetoriais mais abstratos com operações de soma e multiplicação por escalar um pouco diferentes. Mas por hora a gente vai estudar mais os espaços vetoriais do tipo de matrizes, que são esses que a gente falou agora há pouco, bem como o espaço vetorial euclidiano de dimensão n. Mas quem é o espaço euclidiano n-dimensional?
A definição é a seguinte: para cada inteiro positivo n, o espaço euclidiano n-dimensional, que a gente denota por Rn, é definido pelo conjunto de todas as n-duplas ordenadas, x1, x2 até xn, de números reais. Observem que vocês já conhecem vários desses espaços. Por exemplo, o R1, ou seja, os nossos números reais. Ou ainda, o R2, que são as duplas ordenadas, os pares ordenados. O R3, as triplas ordenadas. Ou ainda, até o R12, R799, R3 bilhões, todos eles vão ser chamados de espaço euclidiano e a dimensão, esse n-dimensional, está associado a quantas entradas eu tenho. Para R1, para R2, para R3, com certeza vocês já sabem fazer soma, fazer uma adição, bem como uma multiplicação por escalar. Como que eu fazia, por exemplo, quando eu representava os vetores de geometria analítica por uma tripla ordenada? A soma era feita coordenada a coordenada e multiplicação por escalar em cada uma das coordenadas. E é exatamente assim que a gente vai definir a soma e a multiplicação por escalar usual para o espaço euclidiano n-dimensional. Ou seja, a soma de dois elementos de Rn vai ser dada por somar coordenada a coordenada, o 1 com o V1, o 2 com o V2, até o n com o Vn. E a multiplicação de um vetor de Rn por um escalar vai ser definida por multiplicar o escalar em cada uma das entradas. Vamos ver aqui um exemplozinho bem simples. Eu tenho a quádrupla ordenada 1, 2, 3, 5 e vou somar com 3 vezes menos 2, 1, 3, 1. O que eu vou ter? Observe que menos 3 vezes esse vetor vai ser menos 3 vezes menos 2, que é menos 6, 3 vezes 1, que é 3, 3 vezes 3, que é 9, e 3 vezes 1, que é 3. Agora eu vou realizar a soma, que vai ser feita a coordenada também. 1 somado com menos 6, menos 5, 2 somado com 3, 5, 3 somado com 9, 12 e 5 somado com 3, 8. Bem, então eu tenho um conjunto, que é o espaço euclidiano n-dimensional, para onde eu tenho uma soma e para onde eu tenho uma multiplicação de escalar. Esse conjunto, obviamente, não é vazio, para qualquer dimensão n, pelo menos o vetor que tem todas as coordenadas nulas com certeza está lá dentro, então ele não é vazio. Fica a pergunta, será que isso é um espaço vetorial? E a resposta é sim, ou seja, o Rn é de fato um espaço vetorial. Mas observe o seguinte, eu estou falando que fixado um n, um Rn é um espaço vetorial. R1 é um espaço vetorial, R2 é outro espaço vetorial, R7 é outro espaço vetorial, R3295 é outro espaço vetorial, ok? Bem, para provar que para todo n, Rn determina um espaço vetorial, dado 3 vetores de um certo Rn e dado 2 escalares, eu tenho que mostrar que os 8 axiomas são válidos. Aqui eu vou mostrar a comutatividade e a distributividade em relação à soma de elementos de Rn. Vamos primeiro para a comutatividade. Eu quero provar que U mais V é igual a V mais U. Então, eu vou começar com U mais V. Bem, U é um vetor de Rn e V é um vetor de Rn, ou seja, U é uma n-dupla ordenada e V é uma n-dupla ordenada. Agora, eu vou aplicar a definição da soma, que é somar coordenada a coordenada. Observa que essa soma em preto aqui é a soma de elementos de Rn, enquanto essas somas que estão aparecendo aqui já são somas de números reais. E para os números reais, a gente sabe que a comutatividade é válida, então eu posso trocar a posição de 1 e V1 por V1 mais o 1, de U2 mais V2 por V2 mais o 2, até de UN mais Vn por Vn mais o N. Agora eu vou aplicar de novo a definição de soma de elementos de Rn para separar de novo os elementos, ou seja, fiquei exatamente com V somado com U. Portanto, de fato, para os elementos de Rn, com a soma que nós definimos agora há pouco, ou seja, a soma de elemento a elemento, coordenada a coordenada, é de fato válido a comutatividade. Vamos provar agora a distributividade em relação à soma de Rn. Eu preciso mostrar que alfa vezes U mais V é a mesma coisa que alfa U mais alfa V para todo alfa número real e para todo U e V de Rn. Vou começar com a expressão alfa U somado com V. Como U e V são elementos de Rn, eles são n-duplas ordenadas. Então, eu troquei U pela n-dupla ordenada e troquei V pela n-dupla ordenada. Agora, eu vou usar a definição da soma em Rn, ou seja, somar elemento a elemento. Mais uma vez, essa soma aqui é a soma de elementos em Rn. Essas somas aqui são as somas em números reais. Agora, eu vou aplicar a definição do produto por escalar em Rn, ou seja, esse alfa vai multiplicar entrada em entrada da minha n-dupla ordenada. Então, vai ficar alfa multiplicado por 1 mais V1, na segunda entrada, alfa multiplicado por 2 mais V2, até a última entrada, que fica alfa multiplicado por N mais Vn.
Observe aqui que a multiplicação que eu tinha na segunda linha é a multiplicação de Rn. Entretanto, aqui dentro já é a multiplicação de números reais. Então, aqui dentro, como eu estou lidando com números reais em cada uma dessas coordenadas, eu posso usar a propriedade de distributividade dos números reais. E vou obter alfa vezes o 1 mais alfa vezes V1, alfa vezes o 2 mais alfa vezes V2 na segunda entrada, até a última entrada, que vai ficar alfa vezes o N mais alfa vezes Vn. Agora eu vou utilizar de novo a propriedade de soma de elementos de Rn. E eu vou poder separar em duas partes, ou seja, vai ficar alfa 1, alfa 2 até alfa N, numa primeira ênupla ordenada, e alfa V1, alfa V2 até alfa Vn, numa segunda ênupla ordenada. E agora eu vou usar a propriedade de produto por escalar para conseguir colocar o alfa para frente, de forma que eu vou ficar com alfa vezes o 1 até o n, essa ênupla ordenada, mais alfa vezes V1 até Vn, que é justamente alfa U mais alfa V, que era o que eu queria provar. Bem, por hoje era isso. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre espaços vetoriais.